Olá, caros estudantes, sejam todos bem-vindos em mais uma aula do nosso canal Letras Exatas. Meu nome é Celso Ribeiro, professor de língua portuguesa, e hoje a gente dá continuidade na nossa aula sobre pronomes, aula de língua inglesa. Por uma questão didática, eu vou falar um pouco sobre transitividade do verbo, tá? Só para não parecer que eu estou falando grego, se vocês já conhecem, ótimo, se não conhecem, vão conhecer agora, ok? Então, para a tela. Hoje o nosso foco é sobre os pronomes oblíquos, mas antes eu vou falar sobre os objetos. São termos integrantes da oração, os complementos verbais, objeto direto e indireto. Só para relembrar e a gente dar continuidade do que falamos referente ao verbo. Para acharmos o sujeito do verbo, verificamos então a desinência dele, o final do verbo, da forma que ele está conjugado, para achar o sujeito. Então, quem come é o sujeito e quem come, come algo, que é o objeto, o complemento do verbo. Quem leva é o sujeito e quem leva, leva algo ou alguém, é o objeto ou o complemento verbal. Quem entrega é o sujeito e quem entrega, entrega algo. Quem olha é o sujeito e quem olha, olha algo, que é o nosso objeto. Seja ele objeto direto ou indireto, que é o que nós vamos falar um pouco agora. Para que a gente saiba se é um objeto direto ou indireto, devemos verificar a transitividade do verbo. O que é a transitividade? Vamos para a definição dessa palavra. É a qualidade do que é transitivo ou transitório. Propriedade de certos verbos, não são todos, porque há verbos que são transitivos diretos ou intransitivos, que requerem complementos para a formação de uma frase com sentido completo. O que é transitividade do verbo? É quando o verbo transita mesmo na oração, quando ele pede um complemento, tá? Esse complemento ele pode ser um objeto direto ou indireto. Quando é objeto direto, o verbo é então um verbo transitivo direto. Quando o verbo transitivo indireto, logo o objeto vai ser objeto indireto porque exige uma preposição. O verbo rege uma preposição. Quando há uma preposição entre o verbo e o complemento, trata-se então de um verbo transitivo indireto, consequentemente o objeto é objeto indireto. O verbo assinar, encontra-se o sujeito do verbo e seu objeto é um objeto direto porque o verbo assinar não exige preposição. Então o verbo assinar é um verbo transitivo direto e um contrato, objeto direto. O verbo calcular também é um verbo transitivo direto, logo o seu complemento vai ser um objeto direto porque o verbo calcular não exige preposição. Calcular os gastos. Os gastos é o seu objeto direto. Atender é um verbo transitivo indireto, porque ele pede uma preposição. Quem atende, atende a algo. Atende a chamada, atende ao cliente. No caso da crase, é porque o verbo exigiu uma preposição a que se juntou ao artigo a. Quando a preposição a se junta ao artigo a, ocorre a crase, mas isso a gente vai falar em outras aulas. Batalhar. Batalhar é um verbo transitivo indireto. Ele exige uma preposição. Quem batalha, batalha com, batalha contra, batalha por melhores condições, batalha por alguma coisa, contra alguma coisa, com alguma coisa. O verbo descer também é um verbo transitivo indireto que exige uma preposição, logo o seu objeto vai ser objeto indireto. Quem desce, desce para, desce de, desce a. Quem desce, desce para a praia. Aqui o a ele está sem crase porque eu considerei a preposição para, tá? Se fosse a preposição a, se juntaria ao artigo a e teria a crase. Não é o caso, porque eu considerei a preposição para. Descer para a praia. A praia, então, é o objeto
indireto. Ok? Muito bem. Assinar um contrato. Acabamos de ver que o verbo assinar é um verbo transitivo direto porque ele não exige a preposição. Logo, o objeto é um objeto direto. Vamos lá. Assinar para mim. Quem assina, assina algo. E assinar continua sendo um verbo transitivo direto. O mim não ocupa aqui a posição de objeto indireto. Não. Porque todo pronome oblíquo tônico são objetos diretos preposicionados. Ele continua sendo objeto direto preposicionado. Por quê? O para, ele não é regido pelo verbo, mas sim ele é regido pelo pronome. Ok? Então, o próprio pronome, que é um pronome oblíquo tônico, que obrigatoriamente é usado com uma preposição, ele aqui é um objeto direto preposicionado, porque a preposição não é regida pelo verbo, mas sim pelo próprio pronome. O verbo calcular, quem calcula, calcula algo, é um verbo transitivo direto porque não tem preposição. Calcular os gastos. Calcular contigo. O contigo é um pronome oblíquo tônico. Onde que está a preposição aqui? Esse com corresponde à preposição com. Então, contigo, ele é um pronome oblíquo tônico. E esse com é considerado, sim, embora seja só uma palavra, ele é uma preposição. E o contigo, assim como o mim, é um objeto direto preposicionado. Vamos lá. Entendido isso, a gente vai trabalhar agora com os pronomes o a e os as, que são da terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Então, o a e os as. Vamos nos concentrar somente a eles agora, que são os pronomes oblíquos átonos. Mantém a forma se o verbo termina em vogal ou ditongo. Então, eles não vão sofrer alteração se os verbos terminarem em vogal ou ditongo. Por exemplo, vejo o. Vejo termina com a vogal O, logo o pronome se mantém na sua forma original. Vejo o. Encontrei terminou com ditongo. Então, mantém-se a forma original do pronome. Encontrei o. Ainda com os pronomes oblíquos átonos, o a e os as, ainda falando deles especificamente, se o verbo termina em R, S ou Z, acrescenta o L ao pronome. Por exemplo, é preciso ler o livro. Ler terminou com R, é preciso lê-lo. Quando o verbo termina em R, S ou Z, vamos acrescentar o L ao pronome. Automaticamente, essas terminações são eliminadas do verbo. É o que ocorreu com o verbo ler. Lê-lo. Tira o R e acrescenta o L ao pronome. Outro exemplo. Vimos, terminou com S. Vimos o menino. Vamos substituir o menino pelo pronome. Vimo-lo. Se o verbo terminou com S,
retira esse S e acrescenta o L ao pronome. Vimos-lo. Maria faz a tarefa agora. Faz, termina com Z, elimina-se o Z. Maria fala agora. Acrescenta-se o L ao pronome a. Tudo bem? Tranquilo. Ainda trabalhando com os pronomes o a, os, as. Se o verbo termina em ditongo nasal, acrescente o N ao pronome. Eles fizeram o trabalho. Ditongo nasal. O que quer dizer ditongo nasal? O M aqui tem som de vogal. Embora seja uma consoante, aqui ele tem som de vogal. Por isso que é chamado de ditongo nasal. Ninguém fala fizeram, mas sim fizeram. Ele tem som de vogal e aqui ele é considerado como ditongo nasal. Eles fizeram o trabalho. Mantém-se a forma do verbo e acrescente o N ao pronome. Põe a caneta ali. Põe é um ditongo nasalizado. Como ficaria isso então? Eles fizeram o trabalho. Eles fizeram na. Mantém-se o ditongo e acrescente o N ao pronome. Põe a caneta ali. Põe na ali. Mantém-se aqui o ditongo nasalizado com o N acrescentado ao pronome. Põe na ali. Agora com os pronomes. Lhe e lhes. Terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Esses pronomes, no caso o lhe e lhes, ocupam a posição de objeto indireto somente. Não há outra alternativa para ele. Só ocupa a posição de objeto indireto. Vamos lá. Entreguei a ele um presente. Vamos verificar a transitividade desse verbo aqui. Quem entrega, entrega algo a alguém. Entregar a alguém. Entreguei-lhe um presente. O verbo entregar é transitivo indireto. O aqui é a preposição regida pelo verbo. Mas também ele está ligado ao pronome. Então, o pronome ele, como vimos na aula anterior, o ele, quando é regido por uma preposição, ele se torna pronome oblíquo tônico. Ele se torna pronome oblíquo tônico. Então, se ele é um pronome oblíquo tônico, aqui ele é um objeto direto preposicionado. Tudo bem? A preposição aqui é regida pelo verbo, mas também está ligado ao pronome. Bem, pessoal, hoje foi mais uma aula de língua portuguesa. Falamos sobre pronomes, nossa terceira aula sobre esse assunto. Nos concentramos em falar sobre os pronomes oblíquos, os átonos e os tônicos e transitividade do verbo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, mandem essas dúvidas. Deem seu joinha lá no nosso canal. Nos acompanhem no Facebook, se inscrevam no nosso canal do YouTube. E nós damos aula agora de reforço escolar em toda a região do ABC, presencial. E para quem estiver interessado, também aulas via Skype, né, aulas à distância, e também aulas de inglês e de matemática. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.